Amém. Amém. Né? Esses momentos de louvor, né? De adoração, são momentos muito importantes, são momentos preciosos, edificantes. Espero que o irmão aproveite, né? Esses momentos aqui. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Então, meus irmãos, nós encerramos dezembro e até o dia 31 nós estivemos fazendo a campanha missionária. Graças a Deus, nós não só atingimos o alvo, como ultrapassamos, né? R$ 5.651,80. Amém, né? Amém, graças a Deus, irmãos. Que Deus abençoe cada um que contribuiu. Aí a gente vai se reunir com o conselho, o pessoal de finanças, o conselho. A gente vai estar ali agora vendo, né, as necessidades e enviando essa oferta. E naturalmente vamos estar comunicando os irmãos sobre isso. Uma bênção, né, poder ofertar para missões. Interessante, isso aqui dá mais ou menos uns 20%, né, da entrada mensal da igreja. Mais ou menos isso. O tema desta noite é edificando com excelência a casa do Deus vivo. Edificando com excelência a casa do Deus vivo. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós entregamos ao Senhor também este momento do culto. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, e que nossas vidas, Pai, sejam tocadas pela Tua graça, que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, que é a casa do Deus vivo. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bom, meus irmãos. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui agora. Cristo é quem edifica a sua igreja, certo, irmãos? Amém? Mateus 16, 18 diz assim, eu não vou ler todo o versículo, apenas esta parte B, edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Em outras versões, não prevalecerão contra ela. Palavras do Senhor Jesus. Ele mesmo diz, eu edificarei a minha igreja. Lembro sempre quase sempre quando leio esse versículo, eu lembro do meu querido irmão em Cristo, Haroldo, né? Pastor Haroldo, que já está na glória. Ele uma vez ministrou à minha vida esse versículo de Jesus, e ele frisou muito isso. Marcos, é Jesus quem edifica a igreja. É Jesus quem edifica a igreja. Muito importante isso. Que nós não podemos nos esquecer disso. E ele mesmo disse, né? Que sem ele nada podemos fazer. Amém, meus irmãos? Ele falou isso. Olha, sem mim, nada. Mas é nada mesmo vocês podem fazer no reino. Na verdade, na vida, né? Sabia disso? Até viver, você só vive porque Cristo sustenta a sua vida, sua existência. Senão você não viveria, nem eu.
E isso me faz pensar na dependência do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer disso em tudo que fazemos, especialmente agora como Igreja de Cristo. Dependência total do Espírito Santo. Isso é muito, muito importante. Embora Cristo seja a pedra principal nessa construção, nessa edificação, e Ele é, a Bíblia fala isso, nós somos chamados de pedras vivas, de pedras espirituais. Lá em 1 Pedro 2, 4, 5, diz assim: nós estamos sendo utilizados como pedras vivas, ou seja, pedras espirituais, pedras que têm vida de Cristo, né? Estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, olha só, para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, isso não é pouco. Isso não é pouco. Olha o que nós somos. Somos tijolos, blocos ou pedras espirituais, vivas, nessa edificação de Deus, essa casa espiritual. E ainda vai dizendo, para sermos sacerdócio santo, e oferecendo não sacrifícios de animais mortos, né? Mas sacrifícios espirituais, não sacrifício físico, né, de um animal, mas sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que privilégio, meus irmãos. Que honra, já foi dito aqui. Que bênção maravilhosa para mim e para você. O fato de estarmos fazendo parte dessa sublime, falta palavras, maravilhosa, esplendorosa, gloriosa construção de Deus. Construção de Deus, que é a sua igreja. Lembrando, Jesus Cristo é a pedra principal, incomparável, é importância incomparável, mas nós somos pedras vivas. E essa vida vem de quem? De Jesus. E quais são, né, esses sacrifícios espirituais que se fala aqui? Olha, vou citar alguns. Nós temos os nossos pilares, a devoção, a comunhão, a palavra, a missão. Mas vamos lá. O nosso amor a Deus, a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor e adoração a Deus, a nossa obediência a Deus, santidade para Deus, a nossa confiança em Deus, tudo isso são sacrifícios espirituais. Nossas orações, intercessões, nosso serviço, nosso envolvimento com a missão de semear a palavra da salvação. Nossas ofertas também, irmãos, porque a Bíblia diz em Filipenses 4 que as nossas ofertas são como aroma agradável que sobe até Deus. Nossa comunhão, nosso amor fraternal, a comunhão uns com os outros. São esses alguns dos sacrifícios espirituais que nós oferecemos a Deus como sacerdócio real nessa casa espiritual, a casa do Deus vivo. Amém, meus irmãos? De uma forma secundária, então, nós estamos edificando também, embora Ele é quem edifica. Isso é incomparável, insubstituível. Mas de uma forma secundária, menor, nós estamos edificando com Cristo, sua igreja. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios 3, 9 a 11, ele diz assim:
que ele, Paulo, era cooperador de Deus nessa construção. Depois você vê lá em 1 Coríntios, que ele anota 1 Coríntios 3. Lembra só, 1 Coríntios 3. Aí você vai ver lá e vai estar isso. De maneira que, a minha pergunta é, de que maneira você tem cooperado com Deus nessa construção? Com que intensidade, Wagner, você tem cooperado com Deus nessa construção? Porque também nós somos cooperadores de Deus em Cristo Jesus. Tanto é que nesse texto Paulo fala assim, ele diz que ele tinha lançado o alicerce para aquela igreja de Corinto. Ele passou lá 3 anos e meio, eu acho. 3 anos ou 3 anos e meio, não lembro. Bem, e agora ele não estava mais lá. Ele fala, mas agora há outro que está construindo, edificando. Aí ele fala assim, e vejam bem, cada um como edifica, como constrói. Aí ele começa a falar, né? Com que material faz isso? Então nós estamos sim também edificando a igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Então, irmãos, é muito importante que saibamos que devemos edificar, e esse edificar envolve propósito, objetivo. Não é isso? Se você vai construir alguma coisa, você tem um objetivo. O que é que você vai construir? Para que você vai construir? Envolve isso. Envolve serviço, claro. Telhado vai envolver serviço, né, irmão? Mão de obra, serviço, esforço, serviço. Edificação da casa do Senhor envolve serviço, o exercício dos dons. Como está isso em nossa vida? A Bíblia fala que Deus nos deu dons. O Espírito nos deu dons. Cada um aqui tem dons, pelo menos um, dado pelo Espírito Santo, para que você sirva ao Senhor com esses dons. Isso é muito importante, para que esteja cooperando como uma pedra viva nessa grande e sublime construção da casa do Deus vivo, que é a igreja dele. Outra coisa importante também é a unidade. Devemos ser unidos, irmãos, porque senão não vamos construir nada, senão não vamos edificar nada. A Bíblia fala em Atos 2,44 que aqueles irmãos, quando começaram a edificar a igreja do Senhor, lá no início, Pentecostes, diz que naqueles dias os que criam mantinham-se unidos. É um versículo muito bonito, e tem até uma música que eu gosto muito, do Guilherme Quer Neto, da multidão dos que creram. Olha, a multidão dos que creram. Uma era a mente e um o coração. Olha que lindo isso, irmão. Uma era a mente e o coração. Lógico, eles não pensavam tudo igual. Olha, eu gosto de azul, também gosto. Não se trata disso. Se trata da visão da obra. Se trata da união na edificação da obra. Uma era a mente e um o coração. Senão, não se constrói. Não se edifica. Ou se acontece, é com muita dificuldade. Os irmãos entendem isso? Amém, irmãos? 1 Coríntios 1,10, Paulo fala sobre essa unidade que precisamos e devemos ter para edificar, para estarmos edificando, e já estamos edificando, claro. Por isso que o tema é, né? Edificando com excelência, não é uma casa, a casa do Deus vivo. Porque essa não é a única, né? Essa é uma igreja local, mas ela faz parte de uma igreja que está em toda a terra, toda a face da terra. 1 Coríntios 1,10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo
Suplico, olha o que ele fala, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Não é na questão, olha, eu gosto mais de salada, não, eu não gosto de salada, eu gosto do feijão. Não é disso, essas coisas, nós não somos iguais. Os irmãos estão entendendo no que estava falando aqui da obra. Estava havendo divisões na igreja de Corinto, a ponto de ter partidos. Eu prefiro a opinião do líder tal, eu prefiro a opinião. Havia isso lá, está falando disso. Então ele fala, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam num só pensamento e num só parecer. Irmão, toda a igreja que cresce bem, saudável e cresce muito, ela passa por isso aqui. Passa por isso aqui. Objetivo, serviço, unidade, ou união, como queremos. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Romanos 15:6, Paulo ora que Deus dê aos crentes da igreja em Roma um espírito de unidade. Filipenses 2:2, Paulo diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, de novo, naquele sentido, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E aí fecha Efésios 4:3, que é muito conhecido aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. Aqui está, irmãos, coisas que Deus quer de nós. Coisas que Deus ordena que façamos, como igreja, para que estejamos edificando com excelência a casa do Deus vivo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Falando nisso, vamos orar nesse momento. Quero pedir que os irmãos estejam orando de 2 em 2 até se for, de 2 em 2. Orem por isso. Orem por esse espírito de unidade na igreja. Esteja orando por isso, irmãos, mas orando com fé. E até se quiser, repreendendo o espírito de desunião. Orem agora de 2 em 2, com fé. Com fé, com convicção, com sinceridade. Amém, irmãos, graças a Deus.
sim, devemos edificar. Edificar envolve muitas coisas, entre elas essa, né? Objetivo, propósito, o serviço, unidade. Edificar, e devemos edificar com excelência. Que é claro que envolve planejamento, organização, que não é tão simples, não é tão fácil, mas devemos fazer isso. Aliás, há uma palavra interessante, uma frase que outro dia o Jeff falou aqui, mas não é dele não, né? Ele ouviu aquele cantor João Alexandre, que também não era dele, é de um filósofo essa frase, né? Brasileiro, eu não lembro o nome, que diz mais ou menos assim, talvez hoje houve uma mudancinha aqui na palavra: faça, o que é excelência? Faça o teu melhor na condição que você tem, até que consiga condições melhores para fazer melhor ainda. Olha a frase: faça o teu melhor na condição que você tem. Mas não é ficar nessa coisa, tá bom, eu estou fazendo o meu melhor, é o que eu posso. Não, mas na condição que você tem, até que você tenha condições melhores. Se você tiver condições melhores, não fica nisso aí. Então procura fazer melhor ainda. Não está entendendo? Entendeu, irmãos? Amém? Então eu sou uma pessoa fazendo alguma coisa. Tá, estou fazendo o meu melhor, mas eu vou procurar me aprimorar. Se eu tiver condições, me preparar para fazer melhor ainda, ou aprender com alguém. Amém, irmãos? E assim deve ser. Esse ano, ano passado, né, nós estivemos, e esse ano também, estamos fazendo isso aos poucos. Eu e o pastor Wagner temos conversado. Eu estou procurando ver em algumas igrejas que estão indo bem, né? Igrejas até que têm uma organização, e procurando ver o que eles estão fazendo, para aprender com eles, certo? Para ver o que é útil para nós também. Não é para copiar, né? Para aprender o que é útil, porque afinal cada igreja é uma igreja, né? E assim tem sido. Nós até entramos lá, né, Wagner, no Inspire, né? Fazemos parte lá, assistindo alguns vídeos, para ver o que podemos fazer, melhorar, aprender, irmãos. Todos nós precisamos aprender. Não existe ninguém aqui que não precisa aprender, que está bom assim. Mais ou menos está bom. Não, mais ou menos não, irmãos. É o melhor que a gente puder fazer. Em todas as áreas da nossa igreja, em tudo, até mesmo na nossa construção no futuro. O telhado, o irmão Francisco está correndo atrás para ser o melhor possível, para atender a necessidade. Continuando aqui, com excelência envolve capacitação, preparo, né? A gente se habilitar, a gente estudar, tá? Isso envolve disposição para aprender, para nos aperfeiçoarmos em qualquer ministério, em qualquer serviço. A aperfeiçoação dos dons. Deus lhe deu um dom, de repente um dom de ensino, de repente o dom de pregar, profetizar, de repente um dom, seja lá qual for. Então, devemos ter isso no coração. Não, eu quero aprender para servir melhor. Seja qual for a área, seja lá o que for que a gente faça, né? Som, imagem, seja o que for, irmão, buscar a excelência, fazer da melhor maneira possível, não de qualquer jeito, não meia boca, não mais ou menos, né? De forma alguma. Devemos sim estar edificando a casa do Deus vivo com excelência. E nós precisamos, irmãos, todos nós, estar mudando de mentalidade às vezes um pouco, sabe? Eu fico olhando aqui, Leandro, para a nossa cidade. Quando a gente veio lá, a gente vê, né? Meus irmãos, a gente olha uma cidade, meu Deus, quando a gente vem de qualquer cidade por aí, do interior, não precisa ser longe não, às vezes bairros pobres, mas limpinho, irmãos. Aqui a gente chega, irmão, é uma sujeira, é uma coisa, um horror, irmão. Isso é o que? Uma cultura, irmãos. Isso é uma mentalidade que precisa ser mudada. Precisa ser mudada para que haja uma mudança mesmo no comportamento. E nós muitas vezes precisamos de uma mudança de mentalidade. Precisamos ter uma perspectiva de que podemos ser melhores e fazer melhor. Amém, irmãos? Todos nós podemos fazer melhor. Podemos ser pessoas melhores.
Por isso devemos buscar o Senhor, para sermos melhores para a glória de Deus, melhores crentes, melhores servos, melhores filhos de Deus, homens e mulheres que estejam crescendo na santificação, que estejam crescendo nos níveis, porque o texto fala isso, de glória em glória cada vez maior. São mudanças, precisamos de uma mudança na nossa mente, sem excesso, sim, sem radicalismo, mas precisamos, sem desprezar, isso é importante, sem ofender, sem criticar, sem maldizer aquele que não está fazendo isso, né? Que ainda está ali, né? Mas devemos incentivá-lo. Irmãos, fazer a obra de Deus, ou melhor, edificar a casa do Deus vivo, com excelência, envolve amor, amar ao Senhor, amar a sua obra, amar a sua igreja, não apenas por obrigação, por dever, mas com amor. Envolve fé, que precisamos crer. Nós não podemos, não sabemos, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor é nosso auxílio, podemos aprender com o Senhor, podemos fazer melhor com o Senhor. Nós não sabemos, não podemos sem o Senhor, mas com o Senhor podemos. Amém, querido? A Bíblia, sem mim nada vocês podem fazer, mas com o Senhor nós podemos fazer, irmãos. Podemos fazer em muitas coisas. Envolve também essa dependência de Deus. É muito importante. Aliás, interessante. Todos nós temos experiências com o Senhor, os irmãos têm, mas tem coisa que a gente guarda para nós, né? Muita coisa. Mas tem coisa que a gente conta. Deixa eu contar uma coisa aqui essa semana. Estava eu essa semana orando ao Senhor acerca da igreja, né? É uma coisa que os irmãos fazem, nós fazemos, volta e meia, estamos orando, falando, pensando na igreja, né? E orando, falando, Senhor, né? Até mesmo nos ajuda, né? Nos ensina, orienta, Pai. Agora estamos lá, ali, vendo, verificando a igreja, né? Lá, a igreja da cidade, o que eles têm ali de abençoador, de bênção que podemos utilizar em parte, né? Seja o que for, aquilo que for útil, nos orienta, nos ajuda, né? Depois, Senhor, lá a igreja de Belo Horizonte, a central, estou examinando também a DNA central, sobre celas, como é que é isso, Senhor? O que a gente pode melhorar nisso, naquilo? É interessante, eu estava orando ao Senhor sobre isso, né? E de repente o Senhor me veio no coração para ler Zacarias, né? Zacarias capítulo 3, se eu não me engano, agora não lembro bem se é o 3 ou 4. E aí bateu naquele versículo, não por força, nem por violência. Deus falava a Zorobabel, né? Que estava ali, era o governador, que eles estavam reconstruindo Jerusalém. E Deus disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E o Senhor falou no meu coração, filho, sim, sem problemas, não foi com essas palavras, né? Mas tome o cuidado de não sair desta visão. Não é por isso, por aquilo, é pelo meu Espírito. Não seja independente de mim. Seja dependente de mim. A igreja seja dependente de mim. Tudo o que fizer. Não apenas eu vi lá, que bonito, vamos fazer igual. Vamos orar. Senhor, é assim, Senhor. Irmãos, é muito importante isso. Eu, no meu coração, orei ao Senhor, agradeci. Porque, irmãos, é difícil, né? A gente tem que ter discernimento, tem que pedir discernimento, que a gente é falho, né? Às vezes não entende bem, mas tem que pedir discernimento para a gente estar andando de acordo com a vontade do Senhor. Amém, igreja? Amém. Muito bem. Sim, irmãos, estamos edificando, graças a Deus, e devemos fazer com excelência a casa do Deus vivo, uma casa espiritual, a igreja, essa casa do Deus vivo. Nós somos essa casa do Deus vivo. O fundamento é Cristo. As colunas, né, desta igreja, que é essa igreja local aqui, meus irmãos já sabem, é um propósito, são os propósitos, devoção, comunhão, palavra, missão. Efésios 2, 20 e 22 fala,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, e nele, Jesus Cristo, nele, todo o edifício que somos nós é ajustado, é nele, irmãos. Todo edifício é ajustado e cresce nele, não sem ele, nele, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, Jesus Cristo, vocês estão sendo edificados juntos, diga isso, juntos, unidos, unidade, juntos, para ser morada de Deus pelo seu Espírito. Amém, irmãos? Então estamos sendo edificados em Cristo, como casa do Deus vivo. Não é uma casa para ídolo de pedra, de madeira, de metal, é para o Deus vivo, o Deus Criador, o Deus eterno, o Deus presente, o Deus conosco. Tem que ser algo que lhe agrade, porque é para Ele. Tem que ser do jeito dele, porque é para Ele. Tem que ser para a glória dele exclusivamente, não para a glória de ninguém aqui. Tem que ser com amor, porque é para Ele. Tem que ser com fé e oração. Tem que ser de acordo com a direção e a capacitação do Espírito Santo. Tem que ser com excelência para o louvor da sua glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Não esqueçamos, é Cristo quem edifica a sua igreja. Nós somos cooperadores, servos cooperadores. Ele é a pedra fundamental, irmãos, incomparável. Tudo é ajustado nele. Nós somos pedras espirituais, pequenas pedras vivas espirituais. Que nós possamos servir ao Senhor, nós possamos edificar, irmãos, com um serviço de amor, aperfeiçoando os dons que o Senhor nos deu, nos habilitando, nos capacitando, fazendo o melhor. Vamos pedir a Deus que esteja renovando a nossa mente, para que a gente tenha visão de fé, que Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida, através da igreja, através de nós. Tenhamos esse entendimento, que o Deus vivo, pelo seu Espírito, habita em nós. Por isso nós somos a casa espiritual, o templo de Deus. E façamos tudo com excelência. Vamos buscar fazer assim. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Queridos irmãos, quero encerrar dizendo algo para os irmãos aqui. E eu li o texto para vocês. Eu vou falar novamente. Vejam, diz a palavra de Deus em Isaías 43, 19. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Falei com os irmãos. Creia, irmãos, que os céus estão abertos sobre a sua vida. Creia. Busque ao Senhor crendo que chuvas de bênçãos cairão sobre a sua vida. A sua vida individual, a sua vida como família e a nossa vida como igreja. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso e tenho orado desta forma, crendo pela minha vida, pela minha família e pela igreja, porque os céus estão abertos. Nós cantamos um cântico hoje, né? Abra os céus, mais ou menos isso, né? Como é? Abra os céus, né? Como? Deixa o céu descer, amém, irmão? Deixa o céu descer sobre a sua vida. Creia, busque, irmãos, com fé. Um outro texto que eu quero ler aqui
para vocês também. E vou terminar com esse texto. Joel, já li muitas vezes. É possível que no coração de alguns caia com uma palavra rema, né? Uma palavra profética de Deus. É Joel, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante, para satisfazê-los plenamente. E continua. Alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. E lhe envia muitas chuvas, chuvas de bênçãos, as de outono e as de primavera. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Não sei quantos hoje aqui entende que essa palavra é para você. Eu tenho recebido essa palavra e tenho crido de uma forma muito especial. Salmo 81. Abre a tua boca e eu... No Salmo está falando no sentido espiritual, se você lê o Salmo no sentido espiritual. Fala sobre trigo fino, sobre o mel da rocha, num sentido de espiritual, da presença de Deus, da ação de Deus na vida do povo dele. Salmo 81. Abra a tua boca, abra o teu coração, abra a tua vida para o Senhor, e Ele vai enchê-la das coisas do céu, para a glória de Deus. Igreja, abra o seu coração para o Senhor, Ele vai encher das coisas do céu, os céus vai descer, amém? Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, eu creio, Senhor, eu creio. Pai, nos abençoa muito, Pai, nesse tempo, nesses dias. Deus, que chuva de bênçãos caiam sobre a vida da igreja, a vida de cada crente aqui, Senhor, a vida de cada família aqui representada, Pai. Que venham chuvas, chuvas, chuvas de bênçãos do céu. Ó Senhor, nos abençoa, nos dá graça, nos dá poder, nos dá sabedoria, nos dá direção, Pai, para estarmos, Senhor, edificando, Senhor querido, como diz a Tua palavra, Senhor, com excelência, a casa do Deus vivo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Deus abençoe.